João 42, versículo 10. João 42, verso 10. Engrandecido é o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e toda a adoração. João capítulo 42, eu quero ler o versículo 10. Para a glória do nosso Deus. Quem encontrou diz amém. João 42, 10, que vai dizer o seguinte: joga Salmo. Você abrindo a Bíblia dele, vai cair em Salmo. Você volta um pouco. Está aí. João 42, 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu que esse sal, uma moeda de prata e anel de ouro. Eu só queria repetir o verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Essa palavra do Senhor. Você pode fechar os olhos comigo. Hoje é noite de Santa Ceia. A Bíblia diz no livro de Salmos: prega o meu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deleita-te nele, entrega a tua vida, aleluia, entrega os teus caminhos, entrega a tua vontade, o teu ser perante o Senhor. Este lugar, esta noite, você pode orar comigo. Vamos falar com Deus outra vez. Vamos clamar ao Senhor. Pede a Ele sabedoria, discernimento. Pede a Ele que Ele abra o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade. Pai, é no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, do teu santo e glorioso Filho, aquele que é, aquele que há de vir, todo poderoso, a qual na terra, nos céus, debaixo da terra, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de tu, ó Deus Pai. Pai, estenda a tua mão neste ambiente, neste lugar, estenda a tua mão para operar, meu Deus, os teus milagres e as tuas maravilhas, enfim. Fala, Deus, com cada vida, com cada alma neste ambiente, Pai, através da tua palavra. Que eu diminua, que nós diminuamos, Pai, que tua manifestação da tua glória seja visível e seja palpável neste lugar. Que esse ambiente se torne denso da tua glória, denso da tua chegada, da tua presença e do teu mover neste lugar. Pai, que o teu Espírito Santo dá liberdade para ti no nosso meio, para ti de uma forma profunda, poderosa, nos quebrando, nos quebra, Senhor, nos faça de novo, meu Pai, como um barro, Senhor, nos conecta como um vaso de
Cristo é bom. Em todo tempo, né? Amados, eu li um texto aqui que eu creio que os irmãos conhecem muito bem, sobre a prosperidade, a riqueza de Jó. Como que Deus mudou o seu cativeiro. Glória a Deus. Ele era próspero, ele era abençoado, mas ele foi provado. Ele passou por uma grande e terrível prova. Os seus amigos reuniram na sua volta quando ele estava na sua angústia, na sua prova, e começaram a acusar a Jó de todo tipo de delito. Porque, assim como os judeus, nós também pensamos assim. Na maioria das vezes, que quando o mal vem, é porque nós praticamos alguma coisa errada, é porque alguma coisa está fora do lugar, é porque não estamos andando conforme a vontade de Deus. E nós pensamos, se está dando errado, é porque eu estou errado, eu estou falhando em alguma coisa, é porque há uma brecha na minha vida. Então eu preciso concentrar e mudar. Se eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, é porque alguma coisa está errada na minha vida. E na maioria das vezes, realmente é assim. Se Deus presta, ele vem. O inimigo vem e destrói. Se deu oportunidade, ele vai agir. Sem dar, ele já age. Né? Sem a gente dar oportunidade ao brecha, a gente já quer agir, mas não dando oportunidade. Mas na vida de Jó, quando nós lemos o livro de Jó, nós entendemos que não foi realmente uma brecha. Jó era falho, pastor. Com certeza, todo homem é falho. Mas o texto começa dizendo que ele era um líder, temente a Deus e desviava do mal. Ele desviava do mal. Né? Ele era um menino correto, desviado do mal. Mas de repente, de um dia para o outro, uma grande tribulação. Os amigos de Jó o rodearam, ele sentava, posso imaginar a cena, ele sentado no chão, com o rosto sobre a terra, todo ferido, com um pedaço de telha tentando coçar as feridas. Os seus amigos, por um momento, ficaram bastante calados. Ninguém ouça de lhe dizer uma palavra. Eles ficaram muito perplexos com aquela situação. Mas de repente alguém começa a dizer: Jó, porventura não está acontecendo isso na sua vida. Porventura você não deve ter feito alguma coisa de errado contra Deus, um tipo de blasfêmia. Será que você não tem se exaltado e agradecido? E Jó, por muitas das vezes, ele tentou justificar que não era nada que ele havia feito de errado. Ele tentou com as suas palavras defender, mostrar a sua retidão para os seus amigos. Ele, em alguns textos, ele começa até a confrontar e até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Os amigos de Jó sempre apontando dedo, apontando dedo, apontando dedo e apontando dedo. E Jó não tinha saído aparentemente. Alguma coisa estava errada. Até que Deus manifesta-se para Jó e começa a afrontar Jó. E Jó viu e entendeu naquele dia que ele não sabia de nada. Ele chega a dizer: antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que Jó, no livro versículo 10, a Bíblia vai dizer que Jó intercede pelos seus amigos. Deus irou contra os amigos de Jó. E Jó então intercede pelos seus amigos. E no momento daquela intercessão, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Deus transforma o cativeiro de Jó. Um homem que era próspero, agora se torna 2 vezes mais próspero. Um homem que era abençoado, agora se torna 2 vezes mais abençoado. Mas sabe o que nos chama a atenção nesse texto? Hoje à noite de Santa Ceia. Foi justamente no momento que ele intercede que o cativeiro muda. Foi justamente no momento que ele começa a interceder pelos seus amigos ou acusadores que a situação era
Eu dobrei o meu joelho para orar a Deus, como de costume. Eu levanto e vou orar a Deus. E eu comecei a orar. Eu orando, às vezes a gente ora pelas mesmas coisas, né? Eu comecei a orar. E de repente o Espírito Santo, eu creio nisso, ele toca profundamente em mim para me orar para outras coisas. Eu comecei a orar pelo mundo. Eu comecei a orar pelas pessoas, pelos governos. Eu comecei a orar pela cidade. Eu comecei a orar por pessoas que eu nunca vi, que eu nunca conheci. E comecei a interceder por essas pessoas. E quando eu intercedia por essas pessoas, pelo mundo, pelas pessoas, o Espírito do Senhor me deu uma palavra. Olha, me deu uma palavra. Eu quero passar esta palavra, tentar passar esta palavra para a igreja aqui nesta noite. Não sei você, mas o que a gente observa no mundo é que o mundo está mal, que as pessoas não estão bem, que a maldade está por toda parte, que a maldade ela está espalhando aos quatro cantos. E não é de se admirar, pois a carta escrita de modo por Paulo vai dizer: nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, que seriam mais inimigos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Homens amantes, aonde não teriam afetos naturais, eles perderiam o afeto natural de um ser humano para o outro. Seriam corruptos, gananciosos, mentirosos e perversos. E é o que os nossos olhos e ouvidos têm presenciado, o mal por toda parte. E enquanto eu orava, o Espírito me dando esta palavra, eu perguntei por que disso. Porque o Senhor havia colocado o desejo no meu coração de orar para as nações, para as pessoas. Foi justamente o Espírito que disse: o mundo está do jeito que está. As pessoas estão caminhando a passos lá para abismo e para perdição. Porque o povo, a igreja, na totalidade dela, na maioria dela, tem deixado de interceder, tem deixado de orar. E às vezes você vai perguntar: pastor, porventura, a minha oração pode fazer um efeito no meio dessa sociedade tão imensa, de 8 bilhões de seres humanos? Porventura, pastor, o meu clamor, a minha súplica pode mudar alguma coisa? Porventura, a minha oração pode mudar, pastor, alguma coisa nessa sociedade, na minha família, no meu bairro, na minha escola, no meu trabalho, na minha vida? Com certeza que sim. A Bíblia diz que a oração do justo, ela vale muito dos seus defeitos. A oração, ela tem efeito. E quando a igreja ora, coisas poderosas acontecem. O mundo está andando de mal para pior, é porque nós temos deixado de orar. Os lugares que tem mais igrejas, se me falha a memória, no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Parece que quanto mais igrejas se abrem, parece que quanto mais portas de ministério se abrem, mais corrupção, mais maldade. Então deveria ser ao contrário. Não deveria ser ao contrário. Onde mais tivesse igreja, onde mais tivesse congregação, não deveria reinar a paz, não deveria reinar a prosperidade, não deveria reinar saúde, não deveria reinar libertação, liberdade. Mas pelo contrário, não é assim. Sabe por que não é assim? Porque é aquilo que Paulo disse para Timóteo, às vezes você está se cumprindo não só do lado de fora, mas também está sendo concluído do lado de dentro. Se é que eu posso dizer: amantes de si mesmo. Qual foi o dia, o tempo, o minuto, a hora que você tirou para orar por alguém
intensamente? Qual foi o dia que você se separou para orar com pessoas que você nunca viu e nem conhece? Qual foi o tempo que você parou para orar para a tua cidade, para o teu vizinho, para o teu bairro, para o teu estado, para o teu país? Quanto tempo tem que você não ora? E quando eu digo orar, não é simplesmente falar alguma coisa, porque a oração é a pessoa. Você precisa viver a tua oração. Você precisa, meu irmão, ter profundidade na tua oração, desejo da tua oração. Você precisa render da tua oração. Amém? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você orou por alguém? Mas nós temos que nos tornar amantes de nós mesmos. Você notou? Tudo que a gente faz é para nós mesmos. Você notou que tudo é voltado para a gente, para nós. E quando a gente ora, é para nós ou para a nossa família. Quando a gente ora, é para poucas pessoas que a gente conhece. Mas a Bíblia diz que a nossa oração ela tem efeito. E por que não fazer isso, irmãos, em favor da nossa sociedade? Pedir para Deus para libertar aqueles jovens da Crocolândia. Pedir para Deus para libertar aquelas mulheres. Pedir para Deus para libertar o povo da religiosidade, do adultério, da maldição, da opressão. Porque nós não oramos com afinco, pedindo a Deus, Deus transforma o meu bairro, a minha cidade, a minha nação. A Bíblia diz que quando um governo justo governa, a prosperidade e a paz. Mas quando o ímpio governa, irmão, a terra geme, a nação geme. Por que você não ora? Por que nós, como igreja, não temos intercedido pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas? Será porque não há tempo? Será porque nós temos um desejo só para nós mesmos? Não queremos que outros se salvem? Está faltando intercessão. Está faltando homens e mulheres para entrar na brecha. E às vezes você vai dizer, pastor, eu tenho tanta coisa, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para interceder para a vida alheia, para a vida dos outros. A minha vida é tão corriqueira que eu não tenho tempo para isso. Mas você precisa entender uma coisa: se eu não oro, se você não ora, nós vamos colher aquilo que o mundo tem reservado para toda pessoa que não teme a Deus. Se eu não oro, se você não intercede, não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Quanto mais corruptos vão se levantar, quanto mais pessoas adoradoras de Satanás vão se erguer, quanto mais todo tipo de bruxaria e de incredulidade vai se levantar. Qual mundo você quer para os teus filhos, para os teus netos? Qual mundo você quer para você? Qual tipo de sociedade você quer para você, irmão? Para você, meu irmão? Às vezes você está pensando em você agora, mas e amanhã? Mas e amanhã? Chegou a hora da igreja se erguer. Chegou a hora da igreja se levantar. A maioria dos nossos cultos são para nós. A maioria dos eventos é para nós. Mas a alma, o homem, o ser humano, ele está gemendo. A Bíblia diz no livro de Coríntios, me faz memória, que o mundo geme, que a terra geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo, a sociedade está gemendo, a natureza está gemendo. E espera a manifestação dos filhos de Deus. Minha irmã, meu irmão, eu levantar das tuas mãos e a tua oração, ela pode fazer muita coisa na vida de alguém. A tua oração, ela pode fazer muita coisa no meio da sua sociedade. Não só na sua vida, nem na sua família, mas na sua sociedade em geral. Nós precisamos aprender algo neste texto. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sua história foi sendo mudada. Enquanto você ora para alguém, Deus cuida da tua história. Enquanto você ora para alguém, irmão, Deus vai mudando a tua história. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino do mundo você ajuda para si. No reino do mundo você corre para si. No reino do mundo você procura ser servido.
tecnicamente, maior intelectualmente, ele é maior. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, para me receber, primeiro eu preciso dar. O reino de Deus, para me colher, primeiro eu preciso plantar. Amém? Quando os teus inimigos te perseguem, quando os teus caluniadores te perseguem, ora por eles. E a Bíblia diz que você vai se tornar filho de Deus. Brasas de fogo serão sobre a sua cabeça. Porque o Pai, Ele manda chuva, tanto para justos como para aqueles que são injustos. Deus manda chuva para quem aparentemente merece e para quem aparentemente não merece. Por quê, pastor? Porque Deus é bom. Deus, Ele é misericordioso. Quando o teu coração abrir e a tua mente abrir e entender que aquilo que você faz para alguém vai voltar para você. Então, minha irmã, não é só família, não é só pessoa próxima, mas também em todo aspecto. Você precisa aprender a levantar de madrugada e orar pelas pessoas, orar pelas vidas. Você quer uma igreja melhor? Ore para esta igreja. Você quer irmãos mais firmes em Deus? Comece a orar por esses irmãos. Você quer que irmãos despertem? Ore por eles. Pastor, mas eu estou orando para mim cheio de poder. Eu estou orando, pastor, para mim ser útil e ser cheio de poder. Você quer ser cheio de poder? Seja servo. Comece a interceder para o outro como ser cheio. E na medida que você interceder para que ele seja cheio, Deus vai te encher também. Porque é assim que o Espírito de Deus, ele trabalha. Deus só vai te dar algo, o Espírito só vai te dar algo se você invertir algo ao reino de Deus. Os dons não é para mim aparecer, os dons não é para mim crescer, os dons é para a edificação da igreja. Eu preciso trabalhar para que a igreja seja edificada em Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Isso é em todo aspecto da nossa vida. Você quer um casamento abençoado? Honra a pessoa, honra o seu cônjuge, honra ele. Pastor, mas ele não me honra, ele não me respeita, ela não me respeita. Honre ela. Comece a plantar em nome de Jesus. Porque aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro para elas. Às vezes, realmente, muitas pessoas você não vai entender isso, mas faça primeiro para elas. Mas, pastor, tudo que eu faço de bom, o que eu colho é só coisa ruim. Faça de verdade e de coração. Faça de coração. Quando você fazer de coração e de verdade, irmão, às vezes nós é muito distraídos, mas é só a gente pensar uma coisa no outro. Deus é justo. Glória a Deus. Deus é justo. Só pense nisso. Deus é justo. Se você não é mau, se você não é perverso, se você planta o bem, se você faz o bem e faz de verdade, Deus é justo. Ele é poderoso para te retribuir. Ele é poderoso para te recompensar. Não que você está fazendo em troca de algo, mas porque Deus mudou o teu caráter, Deus mudou a tua maneira de ser, Deus mudou o teu jeito de ser. Então, como Jó, seu homem íntegro e reto, ele ora pelos seus amigos, mesmo os seus amigos o apontando, caluniando, chamando ele de pecador, chamando ele de alguém que blasfemou contra Deus. Ele ora com toda a sua integridade, e no momento que ele ora, a sua vida é transformada. Glória a Deus. Ele passa a receber em dobro tudo aquilo que ele tinha de bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a fazer o bem, sem olhar aqui. Comece a distinguir. Comece a se repartir. E Deus vai fazer a diferença. Glória a Deus. Eu tenho a plena convicção e certeza disso. Quando você orar hoje ou amanhã, lembra que tem
Você nunca viu essa pessoa, nunca viu o rosto dela. Mas lembra disso. Lembra que tem pessoas que estão planejando, ele já deita planejando o mal para amanhã. Mas se você orar, os planos do diabo vão ser frustrados. É mais uma vida livre. É mais alguém livre da morte, livre da condenação. Irmão, o que nós precisamos é disso. Espalhar o bom perfume de Cristo para a sociedade ser diferente. Amém? Ser diferente. Seja uma pessoa que interceda, que ore. Seja uma pessoa, pastor, eu tenho orado na minha vida no mundo. Porque você tem orado para você. Você tem pedido para você. O reino de Deus é ao contrário. Amém, irmão? Porque para você ver onde está o problema. Às vezes você nunca pensou nisso, né? Você tem orado para você. Meu Deus me enche. Meu Deus me prospera. Meu Deus me honra. Meu Deus me dá vitória. Meu Deus me cura. Meu Deus faz um milagre em mim. Não é pecado fazer. Mas se até hoje não deu certo, faz diferente. Faz diferente. Começa a orar diferente. Em vez de você falar, Deus me prospere, fala assim, Deus me prospere, me honra, para que eu tenha condições de ajudar pessoas que precisam. O Senhor conhece o meu coração. Muda a minha história, para que eu possa mudar a história de outras pessoas. Deus me dá graça. Deus me dá sabedoria, para que eu possa pregar a tua palavra. Não só no altar da congregação, mas dentro do ônibus, lá no meu trabalho, lá nos becos, lá, meu Pai, nas profundezas, onde que ninguém foi. Me dê graça, me dê sabedoria. Onde que quem sabe ninguém está me vendo, mas me usa ali para libertar o cativo das mãos de Satanás. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A igreja não precisa de talento. A igreja tem de servos, de homens e mulheres dispostos a se doar para o próximo, para alguém que está se perdendo. Começa a batalhar por causas. Você vai ver Deus batalhando em teu favor. O que Deus quer é um exército. Deus quer homens e mulheres batalhas que vão para as trincheiras. E é Deus que vai suprir você. Porque Jesus disse, quando vocês forem, não levam bolsa, não levam dinheiro. Vocês vão, entram na cidade. E quando vocês entrarem numa casa, dê a paz. Se eles te der a paz, entre. Se eles te dão o que comer, coma. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Coma. Pregue. Se estiver doente, cure os doentes. Se estiver oprimido, liberta os oprimidos. Porque de graça vocês receberam, de graça vocês precisam dar. Anuncie o reino. E assim vai. Nada vai faltar para vocês. Deus supre as necessidades. Deus guarda aqueles que têm. Amém. Deus supre a nossa necessidade. A glória vai depender de igreja. Não é isso não. Não é isso não. Deus vai te dar estratégia. Pastor, vou depender de pessoas que estão. Você vai depender de Deus. Deus abre portas. Deus vai abrir caminhos para você passar. Deus vai fazer situações vir na sua direção para que a tua história seja mudada dia após dia. Amém? Glória a Deus. Nós temos aprendido ao longo do tempo sobre as mensagens triunfalistas. Mensagem que nos faz triunfar, mas poucas mensagens que nos levam a servir verdadeiramente. E todas as vezes, dia de Santa Ceia, glória para Santa Ceia, o que vem na minha memória, irmãos, é Jesus. Com as toalhas sobre os seus ombros e abaixando
e lavando os pés dos apóstolos. Viu o que eu fiz? Fazer vocês também, porque eu, sendo o Senhor, me fiz servo. Eu servi a todos. E a Bíblia diz que ele se humilhou tanto. Ele se humilhou tanto. Ele poderia chegar com Deus, mas ele desvaziou de si mesmo, se humilhou à morte e morte de cruz. Mas depois da sua humilhação, ele vai dizer depois da ressurreição, Mateus capítulo 28, todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Com glória. Amém, irmãos? Deu para você aprender o caminho? O caminho não é difícil, o caminho é simples. O caminho é quebrar o eu, o orgulho. O caminho é descer os pés do mestre e deixar ele em oportuno nos erguer e nos levantar a cada dia. Nós não precisamos, meu amigo, de eventos grandiosos. Nós não precisamos de coisas grandiosas. Para quê? Para um ficar competindo do outro. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para esse tipo de coisa, mas Deus nos chamou para nós servirmos, para nós ser homens e mulheres que venham a servir o nosso próximo. Amém? Nós vamos ver Deus na sua grandeza. Jesus, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, mas ele abriu mão disso para morrer em meu lugar. Esse é o maior exemplo. Amém? Amém? Então, às vezes tudo aquilo que é fácil não é porque Deus está te dando alguns caminhos para você. Porque o caminho do reino é o contrário do caminho do mundo. Eu preciso agradecer a Deus quando não tem. Eu preciso louvar o nome do Senhor quando tudo está difícil. Eu preciso engrandecer a Deus. Aleluia. Mesmo que esteja doendo, eu preciso entender que não é a minha vontade, não é o meu caminho, é o caminho do Senhor. E que eu preciso deixar a minha vida ser governada pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito é guiado para a vida eterna. Vamos colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Você pode colocar de pé. Antes de ministrar a ceia, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos.